Alô, alô você! Seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui comigo. Assim como diz o titio Evandro, né? Bom, hoje a gente vai estar aí falando a respeito do processo penal, mais especificamente sobre o inquérito policial, um assunto tão importante, tão cobrado nas provas hoje em dia. Antes de mais nada, se você ainda não me segue lá no Instagram, peço que você me siga. Se você tiver alguma dúvida, alguma consideração a fazer, é só mandar mensagem lá ou deixa aqui abaixo nos comentários pra gente. Show? Pega o teu café, tô aqui com o meu, são exatas 6h10 da manhã, eu tô aqui gravando aula pra vocês. Assim como vocês, também estudo para concurso, então, né, passei a madrugada estudando aí. E vim aqui cumprir meu compromisso com vocês de trazer um assuntozinho muito bacana e muito bem detalhado pra vocês. Bom, essa aula de hoje vai ser uma aula mais introdutória, uma aulazinha mais tranquila. Esse assunto eu creio que a gente vai dividir em umas 3, 4 videoaulas para a gente poder fechar ele, beleza? É um assunto que é muito bom a gente dar uma atençãozinha a mais para ele. Cada detalhe nele faz muita diferença. Bom, pega teu café, pega tua água, bora comigo destrinchar aqui o processo penal. A gente já falou hoje a respeito do inquérito policial, né, como eu havia falado. E seguinte, para a gente poder introduzir aqui, você já tem que saber que o inquérito policial ele faz parte da fase pré-processual, tá? O inquérito policial ele é um procedimento administrativo. Não vem me dizer que o inquérito policial é um processo, não. O inquérito policial ele é um procedimento administrativo. Ele faz parte da fase pré-processual. Então, se alguém for falar para você, ou se você vê em alguma prova, alguma questão, que o inquérito policial é um processo, que o inquérito policial ele já faz parte da fase processual, tá errado, tá? Ele faz parte da fase pré-processual e ele é um procedimento administrativo. Ele é um procedimento administrativo. Por quê? O inquérito policial ele vai vir antes do processo. Ele vai vir para investigar a infração e o seu autor, para justamente fornecer elementos de informação para o processo. Você percebe que faz parte da fase pré-processual quando o inquérito policial ele não produz provas, tá? O inquérito policial ele fornece elementos de informação. Então, qualquer nulidade, qualquer irregularidade que ocorrer nesse fornecimento de elementos de informação não vai contaminar o processo, justamente por se tratar de um procedimento administrativo, por estar na fase pré-processual. Beleza? Pegou? Inquérito policial é da fase pré-processual e é um procedimento administrativo. Show? Bom, por se tratar da fase pré-processual, por ser um procedimento administrativo, o inquérito policial ele não admite ampla defesa e nem contraditório. Por quê? Porque ainda está na fase pré-processual. Você só vai poder se defender quando você estiver sendo julgado, quando já estiver na fase processual. Aí vai admitir. Porém, como o inquérito ainda vem antes da fase do processo, não admite ampla defesa e nem contraditório. A gente tem uma exceção aqui, porém eu não vou me aprofundar muito hoje. Hoje vai ser uma aulazinha mais curta, mais tranquila, só para a gente poder introduzir nesse assunto, para você já ficar com aquele gostinho de quero mais do que a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Bom, você já sabe aí, o inquérito não admite ampla defesa nem contraditório por se tratar da fase pré-processual. É um procedimento administrativo, como exemplo, ele fornece elementos de informação, não é nem provas. Bom, o inquérito policial ele é composto por algumas características. Show? Aqui tem um mnemônicozinho, o bizu, né? Famigerado bizu do Sei Doido. Para você poder gravar as características do inquérito, tem o bizuzinho do Sei Doido. Bom, a gente tem que saber que o inquérito ele é sigiloso, escrito, indisponível. Ele é discricionário, oficial, inquisitivo, dispensável e oficioso. Tá, mas professor, o que é cada um deles? Vamos lá. O inquérito policial, ele é sigiloso. Ninguém pode ter acesso a ele. Porém, a gente tem uma ressalva, a gente tem uma exceção. A defesa do investigado, o advogado do investigado, ele vai poder ter acesso aos elementos já documentados no inquérito.
tá? O que está sendo investigado ele não vai poder ter acesso, porém o que já foi documentado, o que já tiraram como conclusão, ele vai poder ter acesso, tá? Ele é escrito, ele é formulado, tem um textinho dele bonitinho. Ele é indisponível. O que é isso? Somente o delegado vai poder dispor dele e ninguém pode fazer o que quer com ele, tá? Só o delegado vai dispor, porém mesmo assim ele não pode fazer o que ele quer com o inquérito. Ele é discricionário. O que é isso? Como a gente sabe, a discricionariedade é a margem de liberdade para o agente atuar da maneira que ele achar melhor, né? E no inquérito policial, a discricionariedade está na maneira do delegado investigar. O delegado vai investigar da maneira que ele achar melhor, tá? Então, por isso que ele é discricionário. Ele é oficial, somente o delegado pode instaurar inquéritos. Ele é inquisitivo, é o que? Não admite ampla defesa e nem contraditório. O porquê a gente já viu. Ele é dispensável. Por que ele é dispensável? Quando o Ministério Público já possui todos os elementos de informações necessários, não vai ser preciso a instauração do inquérito. Nesse caso, o inquérito vai ficar de lado. Porém, se for preciso apurar algo, aí o inquérito vai entrar em ação. E ele é oficioso. Ele é oficioso, ou seja, em casos de ação penal pública, ele é obrigatório a instauração dele. Bom, agora a gente vai passar aqui, a gente vai começar a ler a letra de lei e vamos juntos aí destrinchando. Peço que você abra aí lá no artigo 4º, enquanto isso, tomar um cafezinho aqui. Peço aí que você abra lá no artigo 4º. Abriu? Vamos lá. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Seguinte, o inquérito policial, ele é como que eu posso te dizer? Quem dispõe do inquérito policial é a polícia judiciária. A polícia judiciária, como você já deve saber, é a polícia investigativa. É a polícia que ela já trabalha, ela já faz ali o trabalho repressivo. Depois que o crime ocorre, ela vai investigar. Beleza? Essa é a polícia judiciária. Então, quem dispõe do inquérito policial é a polícia judiciária com o delegado na polícia civil. Como você sabe, polícia civil é polícia judiciária. Beleza? Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. O inquérito policial ele é exclusivamente da polícia judiciária, porém investigações ela pode ser feitas também pela polícia administrativa. Um exemplo de polícia administrativa, professor? Polícia militar. É a polícia que faz o trabalho preventivo. Show? Vamos lá, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. A gente tem aqui de ofício e mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Seguinte, meu aluno, para a gente dar continuidade aqui, a gente vai precisar ver a respeito da ação penal bem rapidinho. A ação penal a gente vai ver nas próximas aulas aí mais detalhadamente, porém hoje eu vou mostrar para você aqui os tipos de ação penal. Para a gente falar a respeito do inquérito, eu preciso que você saiba os tipos de ação penal que a gente tem hoje. Show? Então vamos lá. Seguinte, a gente tem aqui a ação penal, certo? A ação penal ela vem logo depois aí do inquérito. A gente vai ver ela também. Mas a gente tem aqui, ó, a ação penal. A ação penal, a gente tem dois tipos de ação penal. A gente vai ter a ação penal privada. A gente vai ter a ação penal privada e a gente vai ter a ação penal pública. Certo? Ação penal privada e ação penal pública. A ação penal pública, ela tem duas divisões. Ela tem a ação penal pública condicionada
condicionada e ela tem ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Professor, o que é cada uma delas? Estou perdido. Vamos lá. A ação penal privada é aquela em que o ofendido, a vítima, ela vai lá e decide representar contra o agressor. Basicamente isso. A ação penal é basicamente isso. É a faculdade do agressor ou de alguma outra pessoa que tenha qualidade para representá-lo ir lá e decidir representar contra o agressor, né? E seguinte, a ação penal privada é aquela em que depende de representação, ou seja, depende de que a vítima, de que o ofendido, ele vá lá e represente contra o agressor. Então, a gente sabe o quê? Que a ação penal privada, ela depende de representação. Ó, ela depende de representação. Depende de representação. Professor, me dá mais um exemplo do que seria uma ação penal privada. Vamos lá. Nesses casos onde depende de representação, a gente tem os crimes contra a honra, né? A pessoa que comete a injúria, a calúnia, a difamação, a ação penal nesses casos vai ser privada ou pública condicionada, pois depende de representação. Você vai clarear. Vamos supor que o Joaquim foi lá e chamou o José de fela da puta, certo? O Joaquim foi lá, chamou o José de fela da puta. O José se sentiu ofendido e decidiu representar contra o José, certo? Ele decidiu representar contra o José. Porra, meu irmão, esse cara me xingou minha mãe. Pode não. Nesse caso, crimes contra a honra, vai precisar de que a vítima, ela queira representar. Nesse caso, o Joaquim, que foi o ofendido, ele quis. Então, vai depender da representação dele para o inquérito ser instaurado. Conseguiu pegar aí? Bom, a gente já sabe que a ação penal privada depende de representação. E a ação penal pública condicionada e a incondicionada, qual que é a diferença entre elas? A condicionada, assim como a privada, ela também depende de representação, certo? Pô, mas as duas dependem de representação, não tem uma diferença entre elas? Tem, meu amiguinho, calma. A diferença entre elas é o seguinte: a ação penal privada, o titular da ação penal privada é o querelante, é a vítima, é o ofendido, certo? O titular da ação penal privada é o querelante, a vítima, o ofendido. O titular da ação penal pública é o MP, é o Ministério Público. Essa é a diferença entre eles. Show? E a pública incondicionada, professor, que ela tá ali sozinha. A incondicionada, diferente dessas duas, ela independe de representação. Ó, pega esse bizuzinho aqui, ó. A incondicionada independe de representação. Independe de representação. Vou botar só o rap aqui para vocês. Você bota aí. A incondicionada, ela independe de representação. Pegou? Me dá um exemplo de um crime de ação penal pública incondicionada. Homicídio. Homicídio, ela independe de representação. Eu estava no meio da rua, encontrei uma pessoa que eu não sei nem quem é, mas está morta. Eu posso ir lá e posso representar por essa vítima? Posso. Não precisa ser o ofendido que precisa ir lá representar. Pode ser qualquer pessoa. Essa é a característica da ação penal pública incondicionada. Então pegou aí, ação penal privada, depende de representação, titular, querelante. Ação penal pública condicionada, titular da ação, MP, também depende de representação. E a incondicionada independe de representação. Bom, meu aluno, seguinte, já vou estar dando uma pausa por aqui. Essa aula, como eu falei,
ela vai ser uma aula introdutória, certo? Com o decorrer das aulas aí a gente vai engajando no assunto, mas hoje foi mais para você entrar nesse assunto e sentir o que é um inquérito policial. Sentir aquela energiazinha boa, aquela vontade de estudar mais? Então, tira aquele printão, marca a gente lá no Instagram. E bom, se você gostou dessa aula, peço que você curta, peço que você comente aqui abaixo, compartilha pro teu amigo. Vamos juntos aí buscar essa aprovação. Show, tá todo mundo no mesmo barco aí, então bora buscar essa aprovação junto. Continua no teu papiro, não vai desistir não. Tu tá fudido, o único jeito de tu sair dessa é estudando, meu parceiro. Então, é isso aí, espero que você tenha gostado. Já já a gente volta com outra aula aí, continuando o inquérito policial. Tamo junto, até a próxima. Bum.